Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre a barba, né? Se o homem deve, se não deve usar, e citar algumas passagens bíblicas com relação a isso. Aqui em João 9, versículo 3, versículo 4 melhor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do servo. E lhe disse, vai ao tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Quando a gente olha essa passagem, o Criador tem outras passagens que ele simplesmente fala, Talita Cumi. Simplesmente a menina se levanta. Que é isso que significa essa expressão no aramaico. Por que ele pegou, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e colocou nos olhos dele? Ora, ele fez isso porque ele já tinha, como se ele tivesse feito isso antes. Vamos ver. Ele falou que ele tinha que fazer as obras daquele que o enviou. E quem é aquele que enviou? Era o Pai. Aqui em Gênesis está escrito assim. E disse o Eterno, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou o Eterno o homem à sua imagem. A imagem do Iá o criou, homem e mulher. Ou seja, aqui quando nós vemos, ele fez o homem à sua imagem. Mas por que ele cuspiu na terra? Aqui em Gênesis 2, versículo 7 está escrito, e formou o Iá, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, quando a gente vê lá que ele cuspiu na terra, é como se ele tivesse feito lá atrás. Ele formou aquele barro e ele, da sua boca, ele soprou. Então, ele fez o homem alma vivente, um ser vivente. Então, o que acontece? É como uma parábola. Mas como isso se dá? Aqui, quando Yahushua ressuscitou, e a Maria foi tocá-lo, ele disse, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhe, que subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Iá e vosso Iá. Então o que acontece? Lá atrás, quando ele falou façamos, ninguém diz façamos sozinho. Então é como se fosse o Pai e o Filho. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando você vê a palavra pai no aramaico, até mesmo a gente vê lá no Isaías 18, ele está escrito que ele falou o que o inimigo falou: subamos até acima das estrelas, acima das nuvens, e eu colocarei meu trono das bandas do norte. Quando ele falou subamos acima das nuvens, a palavra nuvem é muito semelhante à palavra pai no aramaico. Então, a palavra pai tem uma semelhança com nuvem. E quando a gente vê a chuva, né, e a gente lembra do nome de Shua, e Yahushua, é como se fosse aquela chuva que ela desce dos céus. Primeiro ela se formou como nuvem, depois ela desceu em formato de chuva, né? E a palavra tem um significado de águas também, como se ele falasse a voz de muitas águas. Então, lá no passado, quando você via tudo, é como se fosse uma metáfora. Então, quando ele falou que foi ao Pai, é porque lá no princípio ele estava junto com o Pai e falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando ele disse façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí é que está. O que é imagem e o que é semelhança? A gente vê que a palavra fala muito sobre o ancião de dias, né? A imagem pertence ao Filho e a semelhança pertence ao Pai. A semelhança significa eternidade, porque o Pai é eterno.
E a semelhança é o quê? A imagem. Ou seja, quando ele fez o homem com toda a característica de perfeição. Vejamos, o homem, a palavra fala assim: eu sou a luz do mundo. Ora, se ele é a luz do mundo, né? A luz o nome da palavra luz é dia. Não é à toa que existe Iad Dia, que é o filho de Davi, que é de Diaú. O nome que ele recebeu foi Iad Dia. Então, o que significa? Que ele é a luz e o dia tem quanto tempo? 24 horas. Não é à toa que existem os 24 anciões, 12 à noite e 12 de dia. E eu falo, que a palavra fala que não sabeis vós que vós sois o templo do sopro puro, que eles chamam de Espírito Santo, mas o templo do sopro puro, ora, se nós somos o templo, e ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas, esses 24 anciãos, o que eles se tornam? Aqueles que comerem do maná escondido, eu farei com que seja a coluna do templo do meu Iá, e não sairá de lá para sempre. Então as colunas do homem são o quê? São suas costelas. Não por coincidência o homem tem 24 costelas. Não por coincidência a gente vê que na palavra fala que o inimigo andava sobre as pedras afogueadas. Quando nós observamos as pedras afogueadas, nós vemos 10 pedras. E não é à toa que nos pés do homem existem quantos? 10 dedos. Não só nos pés, como também nas mãos. Existem uma divisão nas mãos de 14. Se você for contar os pedaços em que dividem os seus dedos, dão 14. Shua morreu exatamente no dia 14, né? 14 numa mão e 14 na outra, formando 28, que aponta um mês. Ou seja, o que significa isso? O que a palavra fala? Eu te louvarei porque, de um modo assombroso, tão maravilhoso, fui feito maravilhosamente. Perdão, eu te louvarei porque, de um modo assombroso e tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O meu ser o sabe muito bem. Então, o homem todo foi formado de uma forma perfeita e ele é a imagem do Todo-Poderoso. Sendo assim, existe até uma passagem bem clara que fala que o homem não pode tosquear sua barba, porque a barba tem um símbolo de sabedoria. Aqui está: não comereis coisa alguma com sangue, não augurareis nem adivinhareis. Ora, nós sabemos que a maioria das coisas que têm doença vem a partir do sangue. Então é claro que essa lei não morreu, até hoje ela existe. Não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danifiqueis as extremidades da tua barba. Então o que acontece? Não cortareis o cabelo arredondado significa que no passado existia uma adoração ao sol que até ela remeteu aos templos de Roma e que eles adoravam Invictus Solis. Inclusive, a própria palavra domingo significa Dominus em latim, que significa dia do Senhor. A palavra Dominus em latim significa Senhor. Em inglês, a palavra Sunday significa sun, ou seja, sol, e day, dia, dia do sol. Então, muitas pessoas, em homenagem a esse deus pagão, eles colocavam uma coroa, como se fosse, cortava os lados e deixava só o redondo na parte de cima. Era uma adoração que eles tinham ao deus sol. Então, é por isso que não poderia cortar o cabelo arredondado. E nem danifiqueis a extremidade da sua barba. A extremidade, ou seja, não é para rapar, cortar, aparar, não é para fazer isso. Obviamente que hoje em dia no mundo moderno, às vezes a pessoa tem que trabalhar e infelizmente não dá para guardar um mandamento, mas a palavra diz: permaneça escravo até que o Criador te liberte. Então, se você crê, você pode esperar o momento certo para você deixar a sua barba crescer. Então, o que acontece? E esse mandamento nunca mudou. Nunca. O Salvador ele fez o homem perfeito. E ele se tornou imperfeito pelas suas várias invenções. Já que a gente falou de Roma, né, sobre os deuses pagãos de Roma, o que aconteceu aqui nessa parte de Isaías 50, versículos de 6 a 9? Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que me zombavam de mim.
e me cuspiam, porque o Iá soberano me ajuda. Não serei envergonhado, por isso firmei o rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto, quem se atreverá a se queixar de mim? Então você vê que ele ofereceu seu rosto e eles batiam, esbofeteavam ele, humilhavam ele e arrancavam os cabelos da sua barba. Muitas versões da Bíblia falam arrancava os cabelos da minha face, mas o cabelo da face é a barba. Então vamos ver aqui quando essa profecia se cumpriu. Isso está escrito no livro de Isaías. Aqui em João 19, né? O que está escrito? Pilatos, pois, tomou então Yahushua e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram a roupa púrpura. E diziam, salve, rei dos Iaudim, e dava-lhe bofetada. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe, eis aqui vou-lo trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Então, o que acontece? Os soldados de Roma faziam isso com o Salvador, né? Batiam nele, cuspiam nele, zombavam dele e arrancavam os cabelos da sua face. Por que isso é interessante? Então, isso também era uma profecia. Essa profecia se cumpriu, porque é uma profecia que estava lá no livro de Isaías, se cumpriu aqui em João, e ele ainda vai se cumprir ainda no futuro. Por quê? O que Roma tem a ver com isso? Cisma do Oriente. Quem entende de história pode pesquisar, sabe o que aconteceu. A Igreja Católica agora é dividida em duas, mas antes ela era uma só. Você pega a Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede fica na Itália, né? E você vê por que o nome dela é chamada Católica Apostólica, porque supostamente ela deveria ter vindo aonde? Dos apóstolos. E uma das coisas que os apóstolos guardavam era a barba, porque a barba era a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. E quando você vê a cisma do Oriente, você entende que esse mandamento ele continuou até certo período da história. Por quê? Porque houve uma cisma do Oriente em que a Igreja Católica, que era uma, ela se dividiu e ficou a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Ortodoxa ficou na Rússia, a Igreja Apostólica Romana ficou na Itália. Agora vamos ver os padres da Igreja Ortodoxa. Aqui numa pequena pesquisa você vê várias fotos. Aqui você vê o Papa Francisco e o Papa da Igreja Católica Ortodoxa. Vou colocar mais, aumentar mais a nossa imagem. Olha só, o Papa Ortodoxo, por que a palavra ortodoxia? A palavra ortodoxia significa aquele que cumpre uma regra, aquele que cumpre um orto. A palavra orto significa correto, perfeito, certo, né? Tanto é que deu origem ao termo ortografia. A palavra grafia significa escrever, a palavra orto significa corretamente, ou seja, escrever corretamente. No caso da Igreja Ortodoxa, a ortodoxia deles está relacionada aos ritos que eles não queriam abandonar. E um dos principais, é a barba. Você vê a diferença aqui do Papa da Igreja Ortodoxa e do Papa Francisco. Um rapado e o outro com a barba. Ou seja, a igreja lá no princípio, a igreja original, ela ainda trazia esse mandamento. Quando você vê que os cidadãos romanos, o centurião romano, batia na face do Yahushua e arrancava os cabelos da sua barba, isso se apresentou tanto na parte da profecia de Isaías, depois quando o Salvador nasceu e foi emadeirado, aconteceu esse sofrimento, esse flagelo, e ele se cumpriu completamente na cisma do Oriente. Por quê? Você vê que os papas católicos, apostólicos, romanos, eles não têm barba. E isso é um fato que é muito errado, porque o homem foi feito à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Como é que ele pode tirar a perfeição que significa sabedoria? Dando sequência ao nosso estudo, a gente falou sobre a cisma do Oriente, né? Agora a gente vai falar sobre Pedro o Grande. Ele é importante
Você vai encontrar a história de Pedro o Grande em vários sites na internet, mas em particular eu peguei nesse livro aqui, Conhecer, né? Conhecer, volume 12, né? Aqui fala sobre esse czar, que ele fez uma revolução na Rússia. Quando o czar Teodoro III morreu em 1682, sem deixar filhos, seus principais sucessores eram irmão Ivan, de 15 anos, débil mental, e o meio-irmão Pedro, de 10 anos. Mas quem realmente assumiu o poder foi sua irmã Sofia, de 26 anos. Então ela se dá em 1682, começa essa história. Pedro tinha apenas 10 anos, mas ele assumiria o poder, né? Mas vamos ver um pouco sobre a personalidade de Pedro. Pouco tempo depois de casado, Pedro acaba por abandonar a mulher, forçando a tornar-se freira e internar-se num convento. O que lhe interessa não é a vida presa à casa. Quer estar sempre presente a toda sorte de façanhas realizadas pelo seu grupo, geralmente depois de bastante alcoolizado. Uma delas é comparecer a cerimônias religiosas para desrespeitá-las, praticando atos obscenos ou blasfemos, e são capazes de matar os que se opuserem ou se recusarem a tomar parte das brincadeiras. Isso você vê na página 2918 e 2919. Você já viu a personalidade desse czar russo. Ele casou-se com 17 anos. Você pode ler aqui, se assim você desejar. A história dele provavelmente está toda na internet, mas o mais importante dessa história vem aqui, ó. Sabor das mudanças. Consolidado no poder e com ideias ocidentais na cabeça, lança-se a gigantesca tarefa de mudar a imagem do seu país, para transformá-lo num estado moderno, bem ao modelo dos que vira em seu giro pela Europa. Chega mesmo a interferir nos costumes mais antigos de seus súditos. Proíbe a reclusão das mulheres, impõe uma vida social aos nobres, obriga o uso de indumentários de estilo ocidental, prescreve as barbas, ou seja, proíbe. As únicas pessoas que poderiam usar barbas eram aquelas que pagassem um imposto. Esta última exigência dá bem ideia de como Pedro estava decidido a romper com as tradições. A barba, na religião tradicional russa, fazia parte integrante da semelhança do homem com o Criador. Então você vê que esse homem blasfemo, ele dá um giro pela Europa, ele é influenciado por costumes que estavam acontecendo na Europa, ele quer modernizar o seu estado. Ou seja, ele quer fazer com que a Europa, que já estava influenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a cisma do Oriente, vamos recapitular. A cisma do Oriente aconteceu em 1054. Você vê aqui os dois padres, um padre barbudo e o outro padre com um pouco de menos barba. Mas na verdade o que acontece é que os padres ortodoxos eles têm barba e os padres romanos não têm barba. Então o que acontece? Isso aconteceu em 1054. Já na época de Pedro, quando você vê Pedro, ele já está em 1600, 1700, 1689. Nessas voltas, toda a Europa já tinha mudado seu costume, só que a Rússia continuava com seu costume. Então Pedro queria mudar isso. E aqui está uma gravura que está escrito assim: Pedro fazia questão de ele mesmo cortar as longas vestimentas dos nobres, depois seria a vez de cortar-lhes a barba. Então não é apenas a barba que foi mudada, foi mudado também o costume de usar vestiduras longas. Ou seja, hoje a gente vê a libertinagem que aconteceu porque a história ela é escrita pelos vencedores, a história é escrita pelos poderosos. Então, até essa data, né, ou seja, os costumes de usar roupas, né, decentes,
era uma prescrição da palavra, né? Isso está escrito até no livro de Êxodo, que a palavra fala que Moisés estava subindo um monte e o Criador falou para ele assim, ó, alarga as vestiduras dos teus vestidos quando você for subir ao monte, obviamente porque o povo via as vergonhas de Moisés e o Criador não queria que isso acontecesse, ele priorizava a moral e os bons costumes. Não é apenas isso, a palavra fala claramente que é proibido o homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem, né? E com o passar dos anos, esse afrouxamento, hoje em dia você vê uma libertinagem, você vê uma prostituição muito grande por causa que os costumes antigos foram perdidos. E isso daí você vê nos anais da história. E isso daqui é uma prova fidedigna do que está acontecendo. Ou seja, as pessoas elas já são influenciadas antes de nascer, já foi mudada a história. Né? Se os costumes continuassem, não teria sido mudado, mas a palavra é bem clara nesse sentido. Então, aquela profecia que falava que os romanos arrancavam-lhe a barba se concretiza nesse sentido.